Olha, com muita alegria nós chegamos até você mais uma vez pela TV Grandourados com o programa Andando com Cristo, programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E nós estamos contentes esses dias com o aniversário da nossa igreja. Estivemos comemorando aí os 66 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Dourados. Foi no dia 27 de maio de 1951 que foi organizada em Dourados a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui nesta cidade, a cidade de Dourados. Mas a história da Igreja Presbiteriana em Dourados, ela não é apenas do ano 51 para cá, muito pelo contrário. A história do presbiterianismo aqui nesta região vem desde quando Dourados era vila. Em 1928 chegaram os missionários aqui para Dourados, eram 4 missionários. No dia 15 de abril de 1929, eles fizeram o primeiro culto aqui no vilarejo de Dourados. Dourados era um distrito de Ponta Porã nesse tempo. A história vai passando, a pregação do Evangelho vai crescendo e, de repente, esse trabalho é reconhecido como congregação presbiterial no ano de 1938. Então, quer dizer, de 28 a 38 já se passaram 10 anos pregando o Evangelho e organizaram a congregação, aqueles missionários. Neste período, eles começaram a funcionar como congregação. Vinham pastores de Campo Grande, além dos pastores da Missão Caiuá. A Missão Caiuá é a organização evangélica mais antiga aqui de Dourados. Ela é de agosto, 28 de agosto de 1928. Logo que eles chegaram, organizaram a Missão Caiuá. Então, de 1938 até o ano de 1951, foi que esses missionários criaram aqui em Dourados a Escola Presbiteriana Erasmo Braga e o Hospital Evangélico de Dourados, que são criação dos missionários ainda, daqueles que chegaram aqui pregando o Evangelho. Então, antes da organização, em 1951, nós temos 23 anos de pregação do Evangelho, até que a igreja foi organizada. Nunca chega na cidade e organiza a igreja, começa a pregar o Evangelho à medida que vai tendo pessoas ali, vão filiando e se convertendo e fazendo parte da igreja, então que vem a ser organizada essa congregação em igreja. Aí vem a década de 50, quando foi construído o Templo Novo, onde a igreja funciona até hoje. Antes era um templozinho de madeira ali para a rua Rael Bonfáquer, que funcionava a Escola Erasmo Braga e a Igreja Presbiteriana de Dourados. Depois, com a década de 50, constrói o prédio novo da Escola Erasmo Braga, que funciona lá naquele local até hoje, e o prédio da igreja. Foram 2 construções importantes nessa década de 50. A década de 60 vem a ampliação da pregação do Evangelho pela região, atingindo outras cidades da região, a partir aqui de Dourados. E a década de 70, a mesma coisa. A década de 80 começa a organizar novas igrejas, como a Igreja Ebenezer, a Filadélfia. Depois vem a Vila Matos, na década de 90, e assim vai proclamando o Evangelho. Depois vem a organização da Igreja Nova Dourados e a igreja vai ampliando, pregando e levando a palavra de Deus. As pessoas vão ouvindo o Evangelho, se convertendo ao Senhor Jesus Cristo com arrependimento e fé. E assim o Evangelho vai divulgando, os lares vão sendo abençoados com a chegada do Evangelho, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Dessa forma, a igreja foi crescendo e desenvolvendo na nossa cidade de Dourados. Então, comemorando aí 66 anos,
Nós agradecemos muito a Deus pela vida, história desta igreja, pelos nossos antepassados que souberam chegar aqui com todas as lutas daquela ocasião, pregar o Evangelho, testemunhar o amor de Deus aqui. E agora temos que pensar os próximos 66 anos da igreja. A igreja é uma dinâmica. Aqueles que escreveram esses capítulos da história da igreja já se foram, na sua maioria. E agora temos um novo rebanho, uma nova comunidade que vai se sucedendo. E Deus é o nosso refúgio de geração em geração. E assim, estamos hoje escrevendo um novo capítulo da história da Igreja Presbiteriana de Dourados, e novos capítulos virão até a volta de Cristo. A igreja, ela tem esta dinâmica maravilhosa, em meio às lutas, às adversidades, é uma igreja militante. Enquanto ela está na sua militância neste mundo, enquanto ela está peregrinando por este mundo, ela está proclamando o Evangelho, enfrentando as lutas, as adversidades que são próprias do reino de Deus. Mas nós nunca podemos desanimar. O nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Ele também prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja nunca teve vida fácil neste mundo. Estuda a história da igreja, esses 2000 anos de história da igreja, ora ela é perseguida, ora ela é afrontada, ora entra para dentro da igreja pessoas que não tem outro jeito de enfraquecer a igreja, então vem fazer parte da igreja para destruir as suas bases, e assim a igreja vai enfrentando todas essas lutas. Mas o bom de ser igreja é que nós temos sempre aquela convicção de que Deus está cuidando da sua igreja. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele não só dirige, Ele ama, Ele salva, Ele protege, Ele cuida da sua igreja. Mexer com a igreja de Cristo é como mexer com o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. E nós vamos vendo então a igreja vencendo as suas etapas, enfrentando as adversidades próprias deste tempo. Mas é bom ser igreja, e nós louvamos a Deus por esses 66 anos de organização e 89 anos da chegada dos missionários aqui na região, e 88 anos do primeiro culto evangélico realizado aqui na nossa cidade de Dourados. Alegria sempre, o convite para você estar conosco na igreja, na escola dominical, no culto à noite, nos nossos grupos familiares, nas nossas atividades semanais, nas nossas atividades com jovens, adolescentes, crianças, juniores, com os idosos, adultos, enfim. Fica o convite para você fazer parte conosco desta comunidade alegre chamada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para ler e meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens,
tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, dos versículos 9 até o versículo de número 10, versículos 9 e 10, fala sobre a juventude. Hoje eu quero falar sobre a mocidade. Esses dias temos falado aqui sobre a família, sobre a importância da família. Eu quero falar um pouco para os nossos jovens hoje. A juventude dos nossos tempos é a juventude que tem tido pouca esperança. Nosso país não está provendo ao nosso jovem aquela esperança que precisa. Muitos deles desiludidos entram para um ambiente universitário onde eles conflitam com muitas teorias. Alguns questionam a fé dos pais, da igreja, a sua própria fé. E muitos neste ambiente do mundo, de tanta festa, de tanta coisa, têm esquecido do principal, que é valorizar a própria vida, valorizar a própria existência. Esse texto diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Eu quero expor esse texto com os nossos jovens, com os pais que têm jovens, neste momento, de uma forma muito especial. Nós não podemos esquecer que a juventude é uma fase da vida. Como que você define a juventude? Às vezes é uma fase meio exprimida entre a infância e a vida adulta. É uma fase passageira, é um quadro passageiro na vida de qualquer ser humano.
E esse texto nos chama a atenção para algumas coisas muito interessantes sobre a juventude. Ele começa dizendo: alegra-te, jovem, na tua juventude. Alegria é uma palavra que combina muito bem com a juventude. E é bom quando temos uma juventude alegre. Quando eu paro hoje para ouvir a história de algumas pessoas adultas e até idosas, alguns contam da alegria da sua juventude e outros já relatam que não tiveram uma juventude muito alegre, muito dinâmica. Não foi um tempo bom o tempo dele na juventude. Mas, via de regra, a palavra alegria combina perfeitamente com o jovem. Os jovens são alegres. Onde você vê um grupo de jovens reunidos, eu vejo lá na igreja isto, e logo nós percebemos que a alegria faz parte daquele ambiente. Eles contam história, eles dão risada, falam alto, e um quer mostrar uma coisa para o outro, um quer tirar um sarro do outro, enfim, é um ambiente alegre. O jovem gosta dessa alegria e ele quer parecer alegre, ele quer demonstrar alegria, e há uma espontaneidade da alegria no coração do jovem, e muitos jovens às vezes acham que o evangelho não combina com alegria. Então, para ser, eu quero uma juventude solta, sem essa questão de religião, de Bíblia, de evangelho, porque vai atrapalhar minha alegria. Muito pelo contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que o evangelho promove no coração de um ser humano é para deixá-lo ainda mais alegre, ou a libertação, aquele sentimento de satisfação da alma é que promove a alegria. Alegria não é uma coisa que você promove com festa. Por exemplo, eu me lembro quando morava em Minas Gerais, na cidade de Carangola. Uma certa feita eu estava de manhã lavando o meu carro na porta da minha casa e retornando de um clube perto de onde eu morava, uns jovens que haviam passado a noite inteira no carnaval, numa festa de carnaval que aconteceu naquele clube. E aqueles jovens tristes, melancólicos, alguns tinham as moças com um calçado na mão, carregando o seu calçado, que os pés estavam inchados, não aguentava mais calçar o próprio calçado, e com aquela cara triste, aquele semblante carregado. E eu até abordei um deles, vizinho, conhecido, falei: mas você volta da festa com a cara de velório? Não estou entendendo. E ele falou: não, é que tal, o vazio da alma é pior do que qualquer outra coisa. Então, festa, alegria, não é uma coisa que se fabrica. A alegria, ela é mais do que apenas um sentimento, é um estado de alma. E Deus coloca a alegria verdadeira no coração do ser humano, não aquela alegria fabricada com festas, que às vezes a ressaca da festa é pior do que a alegria dela. Não é uma alegria que você promove com drogas, bebidas, alcoolismo e tantas outras coisas. Não é uma alegria que você vai promover no seu coração com sexo livre, com a vida promíscua, a vida sem regra. Isso não dá alegria, isso traz destruição. A palavra de Deus diz que há caminhos que parecem direito ao homem, parece um caminho de felicidade, mas no final são caminhos de morte. A droga e outras coisas fazem parte disso. Então, a alegria que a Bíblia está falando aqui não é essa alegria que você tenta fabricá-la numa festa, é aquela alegria que enche o coração de um ser humano, que dá a ele aquela alegria espontânea, aquela alegria real. E alegria combina com a juventude. Se você perguntar: pastor, um jovem deve ser alegre? Eu falo: claro que deve ser alegre, um jovem deve ser alegre, uma criança deve ser alegre, um adulto, um idoso. Nós devemos viver uma vida de alegria, porque nós temos uma motivação interna que vem do Evangelho de Deus,
que vem do Espírito Santo de Deus no nosso coração, tanto que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria, paz e assim por diante. Então, alegria é fruto do Espírito. Paulo chega a escrever aos filipenses e dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria se torna um imperativo para nós. É desejo do coração de Deus que vivamos uma vida alegre, uma vida contente, uma vida livre do pecado e das artimanhas opressoras deste mundo. O diabo não dá alegria, é uma falsa alegria. O diabo não provê alegria, o que ele propõe para você como alegria, no final é tristeza, é destruição. Então, alegria combina com o jovem. E aqui o texto está dizendo: alegra-te, jovem, na tua juventude. Outro termo interessante aqui nesse texto é o termo juventude. Alegria combina com o jovem, combina com a juventude. A juventude é uma fase da vida que passa. Tanto que Salomão diz aqui, é vaidade. É uma fase da vida que passa. Jovens, vocês não serão jovens para sempre. A juventude é uma fase da vida que passa. E a juventude é um tempo de vigor, de energia, de força. É um tempo de disposição. Você deve canalizar bem essa força, essa disposição da sua juventude. Canaliza bem. Não faça da sua juventude uma arma, porque a vítima pode ser você. Quantas pessoas que jogam a vida pela janela na sua juventude? Cuidado com a juventude. Lamentações de Salomão chega a dizer que a juventude, por causa das inseguranças e incertezas dela, muitas das vezes elas tornam um jugo para o ser humano. Por quê? Porque ele jogou a vida pela janela na sua juventude. Não destrua a sua vida em nome da juventude. Quantos jovens destruindo a sua própria vida em nome da juventude? Não, eu sou jovem. Quantos pais que neste momento têm dor no coração porque perdeu um filho na juventude. Avisou o filho não vai, não é um ambiente bom, olha, não dirige em condições precárias, olha, não corre demais no seu veículo, filho, não vai, não sai agora, essa hora da noite, os riscos da noite, mas então não, eu sou jovem. Cuidado com a juventude, não destrua a sua vida na sua juventude, não faça da sua juventude uma loucura, não faça da sua juventude uma forma de você destruir a sua própria vida. A palavra de Deus diz: quanto aos jovens, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, ou seja, fala para os jovens para viver a vida com critérios. O critério da moral, da ética, dos valores, que são valores reais para toda a vida. Eu olho para trás, para a minha própria juventude, que não passou há tanto tempo, mas já ficou para trás. Eu olho com alegria. Foi um tempo de muitas viagens, um tempo que a gente arrisca um pouco a vida mesmo. Uma certa feita, uma mãe falou assim: mas ele vai pegar uma moto aqui, vai até não sei aonde. Ele tem que fazer isso, às vezes, enquanto jovem. Depois de idoso, não vai ter coragem de fazer isso. Mas não pode fazer disso uma arma contra si mesmo. Você pode dirigir o seu veículo de forma decente, respeitando as leis do trânsito, sendo cauteloso, seja criterioso, para você não destruir a sua própria vida na sua juventude. Então o texto diz: alegra-te, jovem, na tua juventude. Não precisa viver uma juventude melancólica, não. Viva uma juventude alegre, mas não pensa que pecado traz alegria. Foge do pecado e viva uma juventude alegre. Alegria, pecado não é sinônimo de alegria. Viver a vida desregradamente não é sinônimo de alegria. Alegria é quando você sabe preservar a sua vida, viver alegremente,
mas sem se entregar a estas ciladas que são armadas para a juventude. Quantas festas que a nossa própria cidade tem voltada para a juventude, é o sertanejo universitário, é a balada universitária, é a festa aqui, a colar universitária, tudo regado de excesso de bebida, de droga. Olha, você está destruindo a sua vida na sua juventude. Não faça da sua juventude uma ocasião da vida de libertinagem que você vai se autodestruir. Mas, por outro lado, você pode viver uma juventude alegre. Eu gosto, por exemplo, quando os jovens lá da igreja vão para acampamento, retiros, viagens. Eles vão agora para Atibaia, para um congresso nacional. Vão pegar o carro, vão viajar, vão levar o violão, vão sentar em roda, tocar, cantar, se alegrar, se divertir. Faz parte da juventude, mas uma diversão decente, sem você ter que arriscar a sua vida, sem você ter que negociar a sua consciência, sem que você tenha que julgar a moral pela janela, sem que você tenha que destruir a sua vida em vícios. Então, alegra-te, jovem, na tua juventude. Você pode viver uma vida alegre, ser um jovem alegre na sua juventude, mas não precisa de se autodestruir. E o texto complementa aqui essa alegria dizendo: recreie-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Recreie-se o seu coração. Isso quer dizer exatamente você entender que tem coisas que fazem parte da sua mocidade e você deve fazer ali, porque senão vai ficar desejando fazer depois de velhos. Eu vejo algumas pessoas idosas metidas a jovens. Você já viu pessoas adultas, idosas, querendo bancar uma de jovem? É a coisa mais ridícula. Aquele idoso tentando ser jovem. Não sou idoso, sou jovem. Aí não fez lá na juventude, quer fazer agora na velhice. Aí a gente não sabe se ele está querendo ser jovem ou se já está caducando. A questão é que tem coisas que é para o tempo da juventude. Recreie-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Você pode ter uma juventude feliz. Você pode ter uma juventude alegre, uma juventude contente, sem cair nesta vala comum da autodestruição da juventude, na vida desregrada, de bebidas, de drogas e coisas parecidas. Então, a palavra de Deus te aconselha assim: alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para completar a exposição desse texto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados.
Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós hoje estamos expondo aqui Eclesiastes, capítulo 11, os versículos 9 e 10. O texto continua assim: jovem, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Olha, parece que esse texto, esses tempos pregando na igreja, é tudo que os jovens querem ouvir, né? Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e que agrada aos teus olhos. Vai fundo, né? Pode ir em frente. Olha com jeito esses caminhos. Mas se você olhar outros textos da Bíblia, você vai ver o próprio rei Salomão, autor desse livro de Eclesiastes, dizendo: olha, observando entre os jovens que andavam pela praça da cidade, eu observei um que era simples, faltava juízo, era simples, faltava juízo. E ele ficava ali, passando para lá e para cá, na janela da mulher adúltera. Ele estava, vamos dizer numa linguagem nossa, ele estava dando sopa para o azar ali. Ele estava em busca de uma aventura. Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos mostra a nossa responsabilidade com os nossos atos, ela vai dizer isso: anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Espera-se que um coração de um jovem que teme ao Senhor tenha a palavra de Deus no coração. E a palavra de Deus mesmo diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu tenho orientado muitos jovens que estão naquela dúvida: qual profissão que eu vou exercer, que curso que eu faço, com quem eu vou me casar, será que eu vou achar um casamento, se eu não vou achar um casamento, enfim, essas inseguranças próprias. Então, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Mas saiba também, diz aqui o texto, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Anda pelos caminhos que agradam o seu coração, mas lembra, jovem, que um dia Deus vai te pedir conta dessas coisas. Então não viva a vida desenfreada, desregrada, porque um dia Deus vai te pedir conta dessas coisas. Então alegra-te, faça todas essas coisas, ou seja, viva a vida com alegria, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, mas não te esqueças do temor do Senhor no seu coração. É o temor do Senhor que nos ajuda a desviar os nossos pés do mal, por exemplo. É o temor do Senhor que vai gerar na sua consciência, ou uma consciência sadia, de que há ambientes que produzem vida e há ambientes que produzem morte. Deus quer preservar o seu coração, jovem, de ambientes, de decisões, de atitudes que não vão gerar vida, vão gerar morte. Você vai lembrar disso depois com tristeza, com arrependimento, com angústia. A própria filosofia, por exemplo, Aristóteles escreve um livro chamado A Ética, e nesse livro ele questiona uma coisa muito interessante da juventude da sua época. E ele diz aos jovens o seguinte: olha, não é felicidade uma coisa que te dá alegria hoje, mas vai te dar tristeza amanhã. Aristóteles, um filósofo, falando pela luz natural, nem pela revelação especial da palavra de Deus, mas falando pela luz natural dos homens, pela observação natural da vida. Pega lá e leia o livro de Aristóteles, A Ética. Ele diz isso: não posso considerar felicidade uma coisa que me dá alegria hoje e me dá tristeza amanhã. Então, alegra-te, anda pelos caminhos que
que satisfaz o teu coração, mas não esqueça de andar no temor do Senhor, porque Deus te pedirá conta de todas estas coisas. Então, este aviso do temor do Senhor no coração, o verso de número 10 complementa assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto, tira da sua agenda aquilo que te dá um minutinho de prazer e depois um mundo de infelicidades. Eu poderia citar algumas coisas aqui. A droga, por exemplo, é um prazer momentâneo. Mas você já teve que lidar com a pessoa drogada, dominada pelas drogas? Eu atendo como pastor muitas famílias que têm no seu bojo jovens que se envolveu com droga e que agora não consegue mais sair das drogas. Essa pessoa se perde na vida, abandona os estudos, via de regra não quer mais trabalhar, estudar, só quer viver a viagem das drogas. Parece um caminho de felicidade. Ninguém te oferece uma droga dizendo assim, ó, isso aqui é uma droga. Sempre vai te oferecer dizendo assim, não, isso aqui é uma viagem maravilhosa, você vai experimentar uma sensação de leveza, de alívio e etc. Vai tirar suas tensões. Sempre oferece como uma coisa boa, mas no final caminho de morte, vai te dar felicidade hoje e tristeza amanhã. Depois que você tiver dominado pelas drogas e não conseguir mais sair, interna numa clínica de recuperação aqui, não consegue, ali não consegue, as internações nas clínicas de recuperação, 10% das pessoas que internam ali conseguem se livrar das drogas. O nível de recuperação é muito baixo. Então não compensa, é uma felicidade momentânea. Poderia citar o sexo livre. É um momento de prazer ali e depois vai trazer amarguras, tristezas, desvaloriza a si mesmo, desvaloriza a sua própria vida. Isso quando não pega uma doença ou uma gravidez indesejada e por aí afora. Olha, é uma felicidade momentânea. Não compensa você trocar uma alegria real da vida por um prazer momentâneo. José lá no Egito, quando a mulher de Potifar agarrou a ele, querendo deitar-se com ele e adulterar com ele, ele diz, jamais eu pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor, o seu marido. Ele não trocou a sua alegria constante por um momento de prazer, um prazer momentâneo que traria infelicidade e tristeza depois. Então, jovem, afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ah, mas é vaidade a juventude? A vida sem Deus é uma vaidade. A vida fora do temor de Deus é uma vaidade. Salomão fala de vaidade aqui em Eclesiastes, vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Aí eu te pergunto, tudo é vaidade? É correr atrás do vento? Depende. Na verdade, o que Eclesiastes quer nos ensinar é que a vida sem Deus é mera vaidade. Riqueza sem Deus é vaidade. Juventude que abandona o temor de Deus é vaidade e autodestruição. A vida sem Deus é uma mera vaidade. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então remove da tua carne a dor, remove do seu coração o desgosto, da tua carne a dor, porque a juventude vivida sem Deus e longe do temor de Deus e que abandonam os valores da fé, os valores da palavra de Deus, os valores da família para viver uma vida desregradamente, isso é vaidade, isso é correr atrás do vento, isso é motivo de tristeza para você no futuro próximo. Alegra-te, mas a sua alegria
não precisa de ser uma alegria destrutiva, uma autodestruição, ou achar que nos prazeres você vai encontrar esta alegria. Em Deus você encontra esta alegria e você vai ter uma juventude valorizada, uma juventude dinâmica, uma juventude realmente alegre, contente, porque não tem tristezas acumuladas na alma. Afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque uma juventude fora do temor de Deus é vaidade. Engraçado que o versículo 1 do capítulo 12, o pregador, que é o Eclesiastes, ele começa dizendo o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Viva a sua mocidade na presença de Deus. Se você quer ter um futuro glorioso, se você quer ter um amanhã cheio de alegria, cheio de felicidade, de paz, uma manhã onde você pode ter prazer em olhar para trás e dizer assim: eu não destruí minha vida em nome da juventude ou das vaidades, das ilusões que este mundo nos ofereceu. Muitos jovens deixam o conselho de um pai, de uma mãe, deixam os conselhos da igreja para ir atrás da tal felicidade e volta destruído. Lembra da história do filho pródigo? A Bíblia conta, Jesus conta no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a história de um pai, um homem rico, bem-sucedido, que tinha 2 filhos. O mais novo deles virou para o pai e disse assim: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai, humilhado com aquela atitude do filho, é uma atitude de rebelião, de rebeldia. Ele quis sair de casa e ainda levar consigo a parte da herança que lhe cabia. Naquele tempo, um filho pedir a herança de um pai ainda com vida era uma afronta, era afrontar o pai. Era mais ou menos dizer assim: pai, eu não aguento mais esperar o senhor morrer para eu ter o meu quinhão, para eu ter a minha parte. Como o senhor está demorando muito a morrer, o senhor podia me dar. É uma afronta. É mais ou menos desejar a morte do pai, ou dizer: eu não tolero mais esperar a sua morte para eu pegar a minha parte. Nós conhecemos casos aqui no Brasil de filhos que matou os pais querendo a herança antecipada. Então era uma afronta, mas aquele pai, mesmo humilhado, pega a parte do filho e lhe entrega. E a Bíblia diz que ele pega, a parábola quem contou foi Jesus, ele pega e vai viver uma vida totalmente desregrada, vai viver nas loucuras da vida. Lá ele dissipou tudo, ele gastou todo o seu dinheiro, porque enquanto tinha dinheiro, ele tinha amigos para ajudar a gastar o dinheiro dele. Quando acabou o dinheiro, todo mundo abandonou e ele começou a passar fome e caiu num quadro de miséria e caiu como um mendigo pela rua. Aquele homem, aquele jovem que era rico, livre em casa, ele achou que não estava boa a casa paterna e quis sair pelo mundo. Ele saiu como um homem livre e ele volta depois como um escravo, humilhado. Ele desejava comer das comidas que os porcos comiam, de tanta fome, e ninguém lhe dava nada. Isso é para descrever a miséria que ele caiu. E ele volta então para a sua casa paterna, e o pai sai ao encontro, e recebe, beija o filho, e manda dar um banho naquele filho, trocar as suas roupas, colocar sandálias nos seus pés, porque escravo andava descalço e homens livres andavam de sandálias, calçados. E ele então
coloca anel de ouro no dedo e fala: alegrai-vos comigo, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o que eu quero que você olhe é que é o quadro desse jovem, a rebelião dele, que ele foi em busca da felicidade e só encontrou a miséria e a destruição. Não se ilude com este mundo. Alegra-te, mas lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que depois os seus dias sobre a face da terra não fiquem pesados, amargurados, cheios de desgosto, destruindo a sua saúde, a sua própria vida e destruindo a vida daqueles que estão à sua volta. Então, jovem, não faça da sua juventude uma arma para que a vítima não seja você mesmo. Pensa nisto, é a palavra de Deus orientando a sua jornada neste mundo. Nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa, e hoje nós vamos orar pelos nossos jovens. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Eu quero concluir aqui este programa orando pelos nossos jovens hoje. Nós queremos o bem dos nossos jovens, queremos vê-los andando bem. E nós vamos orar pelos nossos jovens. Orarmos, Senhor, vem encher. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que nos instrui com tanta segurança. Quero agradecer pela vida dos jovens da nossa cidade, dos nossos lares, das nossas famílias e do nosso país. Deus, a nossa alegria é ver os jovens andando na verdade, andando de forma sadia, andando no temor do Senhor, para que a sua juventude não se torne em vaidade. Portanto, Deus, alcance o coração do jovem que me assiste nesse instante, daquele pai, daquela mãe que precisa de orientar um filho jovem. Mais do que dar tudo o que ele quer, é dar a educação, a instrução, criá-lo no temor do Senhor. Ó Pai, nós não queremos perder os nossos filhos jovens para o mundo. E não é dando a eles ampla liberdade que nós vamos estar dando a eles o melhor. Que o Senhor abençoe os nossos jovens, os seus pais, que eles saibam ser orientados e receber esta orientação. E que o nome do Senhor seja honrado no coração dos nossos jovens. Quero agradecer ao Senhor pela juventude da nossa igreja, que tem andado no temor do Senhor e tem tido uma vida, ó Deus, de alegria na Tua presença.
e que muitos outros jovens possam vir para a Tua presença, onde há alegria verdadeira, onde há futuro para os nossos jovens. Assim nós oramos na certeza da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo. Deixo um abraço aqui para toda a nossa juventude, aos pais desses jovens, os conselhos da Palavra de Deus, e a nossa oração é que o nosso país melhore deste quadro difícil, para que os nossos jovens tenham uma esperança melhor, de um futuro melhor. Mas o futuro bom mesmo para os jovens está na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Grandourados, a TV da família Dourados.